Alô, turma boa do canal Ave Mais, muito bom dia a todos vocês ligados aqui no Acorda Vascaíno. Oferecimento da 1xBet, a 1xBet que é parceiro do canal Ave Mais. Faça a sua aposta, use a palavra Ave Mais para dobrar. Você pode fazer apostas em vários campeonatos, você pode fazer apostas em muitas situações importantes para você ganhar a sua grana. E olha, coloca Ave Mais, faz um aporte, coloca 20, vai virar 40, botou 40, vira 80 e você pode ganhar. E a 1xBet paga rápido, paga bem, é uma empresa muito séria que patrocina grandes campeonatos pelo mundo, patrocina grandes clubes, a 1xBet que também é parceira aqui do canal Ave Mais. Bom, terminou o Campeonato Carioca para o Vasco. E era esperado, gente. Eu disse isso para vocês. Ninguém em sã consciência acreditava que o Vasco pudesse ser campeão carioca e chegar às finais da Copa do Brasil. Por quê? Porque o time do Vasco é um time limitado. É um time que me parece mais comprometido que os últimos anos. Isso é certo. Conseguimos, inclusive, encontrar alguns jogadores que me parecem muito bem. O goleiro Thiago Rodrigues, os dois zagueiros, o Juan Quinteiro e Anderson Conceição, os volantes Zé Gabriel e Yuri. Só aí falamos de 5. Temos Juninho e Peck recuperados, importantes, jogando bem, talvez por uma boa composição. Temos o Nenê, que é veterano, mas é um jogador que pode ajudar muito. O Raniel talvez ainda precise realmente de ter um jogador mais de força ali na frente, mas é um bom jogador, não é um jogador ruim. E temos alguns jogadores que mostram claramente que não podem continuar no Vasco, ou pelo menos passaram de longe na questão do aprovar para o vestibular que foi a Série B, para a Série B, o Campeonato Carioca. Citamos aqui o Everton, lateral direito, com certeza. O Edmar, lateral esquerdo, talvez fique, mas é um jogador que não causou grandes alegrias ao torcedor. Você tem o Isaac, que é um jogador que também não está sendo utilizado, muito difícil que fique. Enfim, existem alguns jogadores que fundamentalmente precisam ser questionados. A importância deles, se eles merecem estar no Vasco da Gama. Outros, Bruno Nazário, é um jogador interessante, entrou bem em alguns jogos. Getúlio se machucou, mas é um jogador que pode ajudar muito na Série B. Você tem ali o John Sanches, que é um jogador que é uma dúvida, mas tem contrato até o meio do ano. Será que vai ficar? A verdade é o seguinte, o Vasco vive um momento de dúvida por conta da situação da SAF. Porque os executivos da 777, se pudessem, já assumiam amanhã. Eles gostaram muito do que viram no Vasco um potencial gigantesco, viram no Vasco um clube muito bem estruturado dentro daquilo que eles não esperavam. Eles esperavam algo muito pior. E o Vasco deu a eles um retorno muito legal. Animados, porque viram que o Vasco tem solução, que o Vasco tem caminho. Porém, dentro da lei do Vasco, dentro da lei, o Vasco não pode ser SAF ainda. Precisa da aprovação do seu conselho. Quinta-feira acontece a reunião do Conselho Deliberativo, para aí sim o Conselho colocar a SAF incluída no Estatuto, a AGE aprovaria, e isso já daria um termômetro para a última AGE e também para o último pleito do Conselho, que seria a aprovação da SAF. E isso pode durar tempo. Talvez isso vá em discussão, porque os sócios vão querer entender mais todo o rito da SAF lá para maio, junho. Se não antes, talvez antes, isso possa acontecer. Porque os executivos queriam já fazer aportes. Só que há uma necessidade muito grande do Vasco reforçar o seu elenco. E a dúvida maior, e a gente vai contar daqui a pouco, lá no canal Atenção Vascaínos, no Bom Dia Gigante, toda a história daquilo que está sendo alinhavado, daquilo que está sendo arrumado, ajeitado para que o Vasco possa ter reforços. Há sim, dentro da direção, essa unanimidade de que o Vasco precisa trazer jogadores. Porque com esse elenco, o Vasco vai sofrer na Série B. O Vasco tem, como eu disse, uma boa espinha dorsal já formada, um goleiro, 2 zagueiros, 2 volantes, Juninho, Peck, tem ali o Nenê, enfim, mas é pouco. O Vasco vai jogar 38 rodadas de um campeonato duro, de um campeonato complicado, de um campeonato cada dia mais disputado, com Grêmio, com Bahia, com Chapecoense, com Sport, times que são chatos, como CRB, como CSA, muitos times difíceis que o Vasco vai ter pela frente. E que precisam ter no Vasco um adversário que lhes imponha medo. Não dá para o Vasco ser o Vasco covarde que tem sido nesses jogos. Um time medroso, e talvez medroso muito por conta da insegurança da qualidade do seu elenco. Porque o técnico Zé Ricardo monta um time em função daquilo que tem de peças. Poderia ser mais ousado? Claro que poderia. Acho que o Zé Ricardo falhou muito nisso, de não ser ousado em alguns momentos. Tem horas que você tem que arriscar. Ah, mas eu não tenho grandes peças.
mas tenta. De qualquer maneira, é melhor pecar pelo excesso do que pela omissão. Sofremos contra a Bangu, sofremos contra a Portuguesa, tivemos jogos razoáveis contra a Resende, contra a Madureira, sem Nenê, uma estreia boa e surpreendente contra o Volta Redonda, um time que vinha de uma campanha boa em 2021, mas acabou rebaixado, provou ser o pior time. Tivemos dificuldades com o Boa Vista, acabamos empatando e não ganhamos nenhum clássico. Perdemos para Botafogo, o pior dos grandes, o Fluminense, de forma cachapante, feia, e perdemos para o Flamengo 3 vezes, fazendo 1 gol em 3 partidas. Então, não foi legal, além da derrota trágica para a Juazeirense, que realmente foi muito feia. Passado isso, o Vasco conseguiu a vitória em cima da Ferroviária jogando mal, e esse talvez tenha sido um momento nacional mais efêmero, mas que não prova que o Vasco esteja pronto para a Série B do Campeonato Brasileiro. Acho que a direção do Vasco precisa realmente queimar a mufa, precisa se organizar para dar ao técnico Zé Ricardo alguma arma para que ele possa trabalhar. Ah, mas o Zé Ricardo tem sido muito contestado. Acho que o Zé Ricardo precisa ser cobrado, porque ele não tem peças, concordo plenamente. O time tem muitas fragilidades. Porém, mostrou ontem que pode ter uma postura diferente. Por que não jogou no primeiro jogo como jogou ontem? Será que é o treinador que manda? Será que é o treinador que pede? Tem que pedir sempre. O Vasco tem que ser protagonista. O Vasco não pode ter medo de jogar. E tem tido muito medo. A gente espera que a direção tome atitudes fortes, sabendo que na frente pode ter um chefe, um boss no futebol. Mas essas posturas precisam ser para agora. A minha preocupação não é lá na frente. A minha preocupação é o agora. Faltam 3 semanas para a abertura do Campeonato Brasileiro. E eu, honestamente, não tenho confiança de novo nesse time para subir para a Série A. Ou reforça ou não vai subir. Acho que parece muito claro para todo mundo, para todos aqueles que analisam futebol, apesar de bons achados, de jogadores interessantes que a direção conseguiu achar, mas também de alguns fracassos. Eu ouvi de um dirigente do Vasco que a média seria de 70% de acerto dentro de 100 contratados, o que é razoável, e acho que realmente 70% foram acertados. Mas esses 30% não acertados fazem parte de um elenco pobre. Então não pode ter 30% de erro, que esses 30% então possam ser substituídos por jogadores melhores. Agora, no pôquer, é a carta melhor que você tem que botar. Ou o Vasco investe, ou o Vasco usa do dinheiro, ou o Vasco faz acordo com a 777 para de alguma maneira mexer isso, pega jogador via Gênova, pega um novo empréstimo, pega um dinheiro que venha desses 70 milhões, ou então o futuro do Vasco na Série B vai ser espinhoso. Pode até subir, mas vai ser mais difícil do que a gente pode esperar. Logo mais, no Bom Dia Gigante, daqui a pouco, no canal Atenção Vascaínos, eu vou trazer os detalhes dessa segunda-feira, que é uma segunda-feira decisiva e importante. Logo mais, também lá no AV, eu vou estar à noite comandando a nossa live tradicional do estúdio Roberto Dinamite. Grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus. Tchau, turma.